Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui averiguando, tá tudo certinho com a transmissão. Aparentemente, não sei ainda. Terça-feira, 10 horas da manhã, como prometido. Essa é a primeira terça-feira. Peraí, antes de eu começar a falar, deixa eu ver se a transmissão está acontecendo. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Eu, no caso, estou aprendendo a usar o StreamYard. Vamos lá. É bem interessante isso aqui. Espero que a obra do Hospital Glória Dor me permita fazer essa transmissão em paz, porque está uma barulheira. Vamos lá. Bom, aparentemente está tudo certinho. Gente, bom dia mais uma vez. Eu não sei muito bem quem está me vendo. Deixa eu abrir aqui os comentários também. Eu sou Thay Barroso. Vou começar com uma breve apresentação, como se deve. Eu sou fundadora da Awele. Awele, que significa boa jornada em Igbo, que é um idioma nigeriano, e nós somos uma consultoria internacional especializada em processos de colaboração radical. Significa que a gente conduz as pessoas em boas jornadas para a colaboração, para criarem alguma coisa em conjunto. No começo do ano, eu me coloquei um objetivo, eu estava fazendo um planejamento estratégico para os próximos anos da Awele, e eu estava fazendo meu planejamento estratégico pessoal, e foi bem no comecinho do ano mesmo, lá em janeiro, eu facilitei um treinamento para uma equipe maravilhosa de uma organização da sociedade civil em Portugal, em Lisboa. E enquanto eu estava facilitando esse treinamento, era um treinamento em desenho de experiência e facilitação, me veio uma grande luz, assim, de que era o que eu queria fazer, assim, eu queria dar mais luz àquilo que é a facilitação, as possibilidades dentro da facilitação, as habilidades que você precisa para ser um bom facilitador. E aí eu me dei conta que facilitação é uma coisa que as pessoas, de maneira geral, não conhecem, né? Não com esse nome, pelo visto. E então eu me coloquei essa meta, não só de fazer treinos de facilitação, mas fazer mais treinos ainda de facilitação e das experiências, que é uma coisa que a gente já faz bastante na Awele, mas de educar o público sobre o que é a facilitação, que, como eu sempre digo, é uma habilidade atemporal, é uma habilidade multidisciplinar e é uma habilidade uma habilidade que serve para todo mundo, né? Na verdade, todo mundo precisa de uma boa facilitação na vida, seja para si, seja para os coletivos que guia, enfim. Eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu quero falar. Tuesdays for Facilitation, toda terça-feira, às 10 horas da manhã. A ideia é entrar aqui, falar um pouco das tantas vozes que eu tenho na minha cabeça sobre temas relacionados à facilitação. O nome é em inglês, porque em algum momento a gente vai ter convidados que falam inglês, em algum momento nós vamos ter convidados que falam espanhol, em algum momento a gente vai ter convidados que falam francês, então isso aqui vai ser um pouco daquilo que acontece também dentro da minha cabeça com essa mistura de idiomas e essa mistura de referências internacionais. E aí eu quero começar, né? Essa é a primeira sessão de terça-feira. Eu quero começar falando, e eu coloquei lá no título, né? Eu aposto dinheiro que você já facilitou. E você provavelmente nem sabia. Você aposta dinheiro mesmo. Eu posto dinheiro, eu consigo te provar por A mais B que você já facilitou. E o que eu quero fazer hoje é conduzir essa conversa mais ou menos dentro de um lugar do entendimento de que facilitação, e eu vou estar falando sempre de coletivos aqui, um dia eu marco uma conversa para a gente falar só de autofacilitação, de facilitação individual, mas que facilitar é criar condições para que um grupo avance em conjunto, né? Criar condições. Quais são essas condições? Elas podem ser
várias. Elas podem ser ferramentais, podem ser condições metodológicas, podem ser até condições meteorológicas, se a gente for parar para pensar no próprio espaço, né, na temperatura da sala que você está, no bem-estar daquele grupo, na qualidade da cadeira, se as cadeiras daquele espaço ou aquele próprio espaço em si consegue trazer o melhor daquele grupo para aquele processo, para aquele momento, né? E aí, quem facilita? Quem é facilitador? E qual é a teoria que eu quero trazer para vocês aqui, né? Eu acho isso muito importante, assim. A teoria, gente, é que todo mundo é facilitador. Todo mundo já facilitou alguma coisa, todo mundo já fez. Como eu disse, vou provar para vocês. Se a gente pensa em facilitação como, né, essa coisa de criar condições para um coletivo avançar, seja avançar para algum lugar, para alguma decisão, para a construção de alguma coisa, seja um produto, um serviço, de maneira coletiva, todo mundo já facilitou alguma coisa, né? Seja lá quando a gente estava na escola e estava lá no nosso grupinho, no nosso grupo de amigos, em que a gente precisava ali criar alguma coisa em conjunto, e aí vinha, às vezes, a nossa mãe, às vezes o nosso primo, às vezes alguém da família, ou então vinha um outro amigo e ajudava a gente, né? Conduzia essa reunião para que a gente conseguisse tomar uma decisão conjunta, criar alguma coisa em conjunta, desenhar alguma coisa em conjunta. A facilitação é muito associada à liderança, né? Quando a gente fala desse mundo adulto, ela é muito associada a tomadores de decisão, a chefes, a pessoas em cargo de gestão, a pessoas em cargo de coordenação, porque são pessoas que, de fato, gestionam pessoas, né? Gestionam coletivos de pessoas, gestionam equipes, sejam equipes de 3 pessoas, sejam equipes de 300 pessoas, mas realmente é uma habilidade que você precisa gestionar aquele coletivo para vocês chegarem naquele objetivo ali da sua empresa, da sua organização. Chefes também são facilitadores. Eu já falei, para quem me acompanha aqui, sabe que tem uma diferença grande entre ser líder e ser chefe. Uma coisa não necessariamente é igual à outra, são coisas bem diferentes. No nosso dia a dia, o síndico do nosso prédio é um facilitador. As nossas mães, os nossos parentes, às vezes facilitam, ajudam a gente com alguns desafios diários também nessa condução ali, né? Trazem ferramentas, trazem estratégias e formas que nos ajudam a avançar, que nos ajudam a chegar a algum lugar, né? Professores são facilitadores, nem todo professor é um bom facilitador, mas o professor é um facilitador do conhecimento, todos os educadores, minha paixão eterna por professores, uma profissão importantíssima, né, no nosso mundo. Professores são educadores, professores e educadores são facilitadores da educação, são facilitadores do conhecimento e são facilitadores do pensamento crítico. Espero, né? Os bons professores são facilitadores do pensamento crítico. Quando a gente fala do que é esse agir para o coletivo fluir dentro da facilitação, a gente está falando de agir de formas diferentes. A gente pode estar falando de agir trazendo ferramentas, né? Olha, eu trouxe essa ferramenta aqui que pode ajudar com que a gente chegue a esse lugar. Olha, vamos testar esse Canvas, vamos testar esse método, vamos testar Dragon Dreaming, vamos testar Design Thinking nesse momento, vamos olhar aqui para esse diamante duplo. São métodos e ferramentas que nos ajudam a chegar lá, mas também existem diferentes abordagens para a facilitação. E aí eu vou trazer aqui já vou tirar o band-aid para mostrar a ferida. Existe, dentro da maioria dos cursos de facilitação que eu já fiz, dos livros que eu já li, dos lugares, das conversas que eu já tive, existe uma coisa que para mim é um grande mito de que o facilitador precisa ser uma pessoa neutra, né? O facilitador ele não tem opinião. Porque, de fato, uma pessoa que está facilitando um processo, que está conduzindo um grupo, essa pessoa tem muito poder. Mas essa pessoa também tem muita presença. E ela existe. Ela tem um repertório. Ela traz esse repertório dela para a facilitação dela. Seja da forma como ela fala, o sotaque que ela tem, as experiências dela como pessoa, né? As experiências dela como humana ali dentro daquele processo,
tudo isso é válido e tudo isso é pensado quando essa pessoa facilitadora desenhou essa experiência. Então, essa história de, não, porque facilitador tem que ser neutro, porque facilitador tem que ser alguma coisa. Não, facilitador é gente. Gente, a gente é gente. Facilitador é gente. E é muito importante que isso seja entendido, né? Porque esse lugar de ser, esse lugar de indivíduo da pessoa facilitadora, ele influencia bastante em como ela vai desenhar essa experiência. Ele influencia muito em como ela vai desenhar essa experiência. Então, quando você procura uma pessoa facilitadora, você precisa entender qual é a abordagem que essa pessoa tem. Qual é a visão de mundo que essa pessoa tem? Que mundo, que universo é esse que essa pessoa habita? Do que ela fala? Do que ela gosta de falar? É importante, isso é extremamente importante dentro do processo. A não ser que você, de fato, esteja procurando uma pessoa facilitadora com uma abordagem neutra. Neutralidade não existe, é um mito que já foi derrubado várias vezes, inclusive no próprio jornalismo. Então, lembrando, né, que facilitar, eu gosto de falar que facilitar é criar espaço. É criar espaço externo entre pessoas e é criar espaço interno, que é o espaço do conhecimento. Para mim, essa é a melhor definição assim, do que é facilitação. De verdade, assim, facilitar é possibilitar espaços. E aí eu tenho uma historinha pessoal para contar sobre isso, né? Eu estudei arquitetura e urbanismo na faculdade, e no primeiro semestre de arquitetura, a gente lê um livro, que é o Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, um livro maravilhoso, que fala sobre diferentes cidades e tudo. Inclusive, super recomendo, é um livro muito bom para a gente pensar filosoficamente a própria facilitação, né, o espaço da facilitação. E esse livro, na verdade, esse semestre, né, esse primeiro semestre, ele é bastante dedicado ao entendimento do espaço, né, do espaço, do como a gente vê o espaço. E aí é aí que a gente aprende que na natureza não existe espaço. O espaço foi uma construção humana, né? O espaço construído foi uma construção humana. Na natureza existe autorregulação, né? A natureza ela se gere, se organiza ali dentro daquela terra, né? Daquele espaço que não tem limite, por isso não é um espaço. Então, eu falo, nessa época, né, eu criei um conceito de arquitetura de gente, que é a arquitetura das relações, que é a arquitetura que acontece quando você se encontra com outra pessoa, né? Existem meios facilitadores para que esses encontros sejam mais profundos, sejam mais poderosos, para que essas pessoas se conversem entre si. A arquitetura construída, né, a arquitetura dos espaços, ela pensa nisso. Quando você contrata um arquiteto para, não sei, talvez fazer uma cafeteria, para você fazer não sei, para você um restaurante, um coworking, um escritório, você precisa falar para esse arquiteto, né, para essa pessoa arquiteta, que você quer, que tipo de interação que você quer que essas pessoas tenham dentro daquele espaço. E se o seu arquiteto não está pensando nisso, ele não está sendo um bom arquiteto. Já digo de antemão. Eu acho que o Emerson falou assim, né? Facilitação em tudo. Home, home, working and life. Isso, em casa, no trabalho e na vida, né? Eu gosto de pensar em facilitação como realmente tornar a nossa vida mais fácil. E tornar a nossa vida mais fácil, mais dinâmica, mais interessante. A gente vive num mundo com muitas distrações, muitíssimas distrações. No outro dia, eu estava pensando que, sabe essas muitas abas que a gente abre no nosso navegador na internet? Cara, às vezes eu tenho a sensação de que eu tenho muitas abas acontecendo de fato na minha cabeça. E não é diferente quando eu sento para assistir uma aula, não é diferente quando eu sento para tomar uma decisão coletiva com o grupo, né? Quando eu estou na situação de ser facilitada, né? E não de facilitadora. Tem muita coisa acontecendo. Então, a pessoa facilitadora, ela também está ali disputando espaço, disputando narrativa, né? Disputando esse encontro com tudo isso que está acontecendo na nossa cabeça, né? Na nossa cabeça e nas nossas mãos com o nosso telefone, né? Nesse mundo tão atribulado que a gente tem. Eu anotei aqui mais uma coisinha que eu acho que tem um pouco a ver com o que você falou, Emerson, que é assim,
A facilitação se mistura mesmo com muitas outras coisas, com a mediação, com a mentoria, com o coaching, com os professores e treinadores, né, como eu já disse antes, como educadores, com pessoas que são mestres de cerimônia, com gente que faz gestão de projetos, gestão de pessoas, gestão de gente, né? Mas nem todo facilitador é mentor, coach, consultor, professor. Tem um segundo mito, né? O primeiro mito era aquele que eu falei sobre o facilitador ser neutro, e o segundo é que o facilitador profissional é um facilitador generalista, não necessariamente. Como eu também disse antes, existem diferentes abordagens, existem diferentes métodos, existem diferentes ferramentas. Nem todo bom facilitador vai conseguir trabalhar uma abordagem diferente daquele que ele tem repertório para abordar. Nem todo. É preciso saber facilitar para você ser professor, para você ser coach, para você tudo isso, mas não necessariamente o facilitador, vai saber fazer isso tudo. Então, por isso, novamente, é muito importante que a gente veja a pessoa facilitadora, né, aquela pessoa que está ali conduzindo aquele encontro, entenda esse repertório que essa pessoa está trazendo, né? Entenda esse repertório que ela consegue trazer para a mesa e que essa contratação seja uma contratação inteligente e nesse sentido. Eu sou uma facilitadora profissional, eu faço isso há 15 anos, eu faço em diferentes instâncias. A minha abordagem é o processo participativo, então eu sempre convido as pessoas a trabalharem, a participarem, inclusive da tomada de decisões. Eu tenho uma perspectiva freiriana da facilitação, então eu trabalho com uma lógica que é ação, reflexão, ação. A gente sempre parte com as minhas propostas de facilitação. A gente sempre parte da ação, do sentir, do fazer, traz sentido em coletividade para aquele grupo sobre o que foi feito e depois a gente volta para agir com esse conhecimento novo. Então, quando eu falo de ação, reflexão e ação, eu estou falando disso, né? E um segundo ponto que é importante da minha abordagem, da abordagem da Welly também, que é o ponto de que da nossa cultura do compartilhamento. Somos seres compartilhantes. Então, o tempo inteiro, as sessões que eu promovo, as jornadas que eu promovo, as palestras, os workshops, são lugares para que as pessoas consigam e possam compartilhar quem elas são, ou seja, quem elas trouxeram para a sessão e o que elas estão aprendendo naquela sessão, né? O que elas estão colocando dentro da bagagem delas a partir daquele encontro. Isso, para mim, é extremamente importante, mas essa é a minha abordagem. Nem toda pessoa facilitadora, nem todo facilitador ou facilitadora vai ter uma abordagem similar. Essa é a minha. Tem muita gente que fala e pouca gente que faz. Voltando a essa história de que todo mundo facilita alguma coisa, e é esse meu objetivo de trazer mais conhecimento sobre a facilitação e de compartilhar um pouco esse lugar do aposto que você já facilitou e nem se deu conta, eu acho importante falar sobre O barulho está aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas está muito barulho lá fora por causa da obra. Bom, eu acho importante a gente falar sobre a vontade coletiva, né, de se organizar, de trazer ali alguma coisa que ajude com que as dinâmicas sociais e relacionais daquele grupo, às vezes até de uma dupla, seja melhor. Né? Como é que a gente aprende essas dinâmicas? Né? Que ferramentas são essas que existem para que a gente consiga conversar e chegar a algum lugar? Tem um joguinho, o Grok, que está em algum lugar por aqui, que foi traduzido em português pela Colibri, pelo Sérgio,
Um abraço, Sérgio. Vou marcar ele nos comentários depois. E o Grok, ele é um jogo sobre comunicação. São vários jogos, né, em um só, mas é um set de cartas que tem 75 cartas de emoções e 75 cartas de são sentimentos e necessidades, na verdade. E com essas cartas a gente consegue, por exemplo, nomear sentimentos e emoções que a gente só pensando na nossa cabeça, a gente não consegue. Obrigada, Emerson, por falar que o áudio está bom, é porque está me desconcertando aqui. O Grok é muito interessante, porque quando você olha, quando você materializa aquelas cartas, para você ter uma DR, por exemplo, dentro do seu relacionamento, aquilo torna tudo muito mais dinâmico e até agradável. Então, você consegue, né, usar essas ferramentas de facilitação para coisas do dia a dia mesmo, para especificidades suas. E eu falo isso, eu estou lembrando agora, lembrei agora de falar do Grok, veio agora, nem estava na minha listinha de coisas para falar, porque eu tive um sócio e a gente tinha muita dificuldade com muitas coisas. Para quem tem sociedade sabe como é difícil. Sociedade é um processo intenso entre duas pessoas, então ele requer esse tempo e essa habilidade de desenvolver essas emoções, esses sentimentos, essas decisões. Empreender mesmo em dupla acaba sendo muito solitário e isso acaba caindo sobre o outro, enfim. E a gente usava muito o Grok quando a gente ficava muito chateado um com o outro e a gente não estava conseguindo verbalizar aquilo. A gente olhava para o Grok, para aquele setzinho de cartas, e a gente olhava e falava assim, cara, é isso. Tá, e o que é necessidade? O que você está precisando agora? Tá. E aí o outro olhava e falava, tá bom, o que eu preciso é isso. E a gente conseguia chegar num acordo. Então, isso também é facilitar, né? É facilitar a nossa relação humana, a nossa relação de presença, a nossa relação profissional. Esse é um exemplo, assim. Já por diversas vezes eu me vi na situação de ter que facilitar situações inesperadas. Há 2 anos atrás, eu voltei para Portugal. Para quem não sabe, eu morei 3 anos em Lisboa. Vivo um pouco aqui, um pouco lá ainda. Eu voltei para Portugal, encontrei os amigos que eu não via há muito tempo, e eles estavam em um processo de divórcio, de 15 anos de relacionamento. Os dois são muito meus amigos. Eu não entendi que eles estavam nessa situação, então eu tive que ficar na casa deles e me vi no lugar de mediadora das últimas conversas que eles tiveram em pessoa antes de uma das partes do casal voltar para o Brasil. E eu falei assim, cara, essa é uma das coisas mais loucas que eu já facilitei na minha vida, o divórcio dos meus amigos. Mas eu entendo que estar nesse lugar e disposta, né, e com muito afeto para os dois, para você ver como eu não sou neutra, com muito afeto ali pelos dois, e com muito entendimento do meu lugar, sendo a parte feminina dessa relação, desse trio também, né? Então, tem um atravessamento de gênero aí também nessas discussões, óbvio. Me colocou muito numa situação assim, cara, que bom que eu consigo estar aqui e ajudar, né? Então, eu acho que, muitas vezes, as pessoas que nem são facilitadoras profissionais são pessoas extremamente generosas de sentarem ali no lugar, de olhar para uma mesa, ver aquele caos e pensar, cara, vamos lá, gente, vai dar certo, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos tentar aquilo outro. Não deu certo, vamos tentar de novo, vamos tentar mais uma vez. Tem uma parte de improviso, de resiliência, uma parte importante ali de gestão, né, de pessoas e de coisas e de sensações e de emoções, que são habilidades que você, como facilitador, vai desenvolvendo ao longo da vida. Nossos pais, quando tinham aqui, nossos pais, os nossos responsáveis, os nossos professores, quando a gente era criança e a gente não sabia muito bem regular os nossos sentimentos, regular o que a gente estava pensando, regular o que estava acontecendo nos nossos corpos ali quando a gente era meio adolescente, eles desenvolveram estratégias para nos ajudar a conduzir esse processo. Algumas muito boas, algumas péssimas, que nos deixaram traumatizados para o resto da vida. Mas desenvolveram ferramentas, né?
E aí eu acho que o último assunto, assim, eu estou nesse meio há muitos anos. Tenho um público muito específico também com quem eu atuo, em maioria sociedade civil, em maioria organizações de guarda-chuva, né? Organizações que acolhem outras organizações. Então, eu tenho um lugar muito grande nesse lugar nesse espaço da mediação entre diferentes grupos, entre uma diversidade de atores e tudo. Eu vejo isso como uma forma muito, muito válida, assim, assim, de generosidade para esse grupo, né? Cara, vamos fazer junto, vamos, não é empurrar o grupo, mas vou botar aqui esse passozinho, assim, essa próxima, sabe aquele desenho que tem aquela ponte que a pessoa tem que tirar? Tinha uma competição, acho que no Faustão, um desses jogos, que a pessoa tirava um pedaço de madeira e colocava outro, tirava para poder avançar numa ponte. E eu entendo a facilitação um pouco como isso, né? Criar esse espaço para que o grupo consiga dar um próximo passo. Eu acho que a história da humanidade é a história da facilitação, quando a gente vê que a humanidade ela foi desenvolvida, né? Grandes nossos inventos e experimentos foram desenvolvidos por coletivos de pessoas e não por indivíduos. Então, houve facilitação nesse processo, houve condução de grupo, houve muita disputa, houve muita dinâmica, provavelmente muitas brigas, muito aprendizado, muito repertório sendo criado ao longo desse processo. Mas tudo isso, habilidades de pessoas facilitadoras e de facilitação. Estou chegando aqui no final. Essa semana eu estou viajando para o Hacktown, é o meu terceiro Hacktown, é esse encontrozinho, né, que eu chamo de Festival Riência, que é o festival e conferência no interior de Santa Rita, no interior de Minas Gerais, melhor lugar para se fazer um festival, em Santa Rita do Sapucaí, e eu vou estar dando uma palestra sobre facilitação no sábado, e um workshop sobre condução de grupos usando a metodologia do Lego Serious Play, então, que vai ser no domingo. Então, se vocês vão estar no Hacktown em Santa Rita do Sapucaí, eu vejo vocês naquela cidade, naquele encontro tão delicinha, tão gostosinho que eu tanto gosto. Não sei ainda onde vai ser meu workshop, sei que a minha palestra é sábado às 2h no Inatel, segundo andar, sala 17. Me procura lá no aplicativo, me procura por aqui, e eu desejo para vocês uma ótima semana. E se vocês forem para Santa Rita, vejo vocês em Santa Rita. Um abraço.